Então, como eu tinha comentado, tipo, compartilhando um pouquinho, assim, de como foi essa minha experiência que eu acabei comentando, eu fiquei 6 meses, eu vou comentar dessa última, assim, para não voltar muito, porque eu acho que eu já comentei sobre minha primeira experiência no primeiro episódio que a gente gravou sobre carreira sobre gestão. Se você não ouviu, tem um papo desse lado na primeira temporada, que é muito legal, inclusive. Eu fiquei 6 meses nesse ano de 2026, quase completando 7 meses, como manager do meu time que eu atuo até hoje, que é de promoções lá do iFood, assim. Muitos dos sentimentos que eu tive durante esse período, tipo, eu tive muitos aprendizados, muito mesmo, sobre pessoas, processos, entendimento da empresa, da tribo. Até mesmo isso que eu acabei de compartilhar sobre feedbacks, eu tive, assim, um aprendizado incrível sobre visões sobre sistemas. Então, pô, conhecer lá, tipo, tomar decisões sobre back-end, como a gente vai arquitetar, pensar numa solução que atenda o negócio no curto, médio e longo prazo, do que a gente espera como meta, alinhar esse ecossistema como um todo sobre o que a empresa espera e o que nós estamos fazendo para atingir esses indicadores, assim. Acho que tu pega essa visão muito macro de toda essa parada, assim. O que hoje me trouxe um conhecimento absurdo como dev. Então, tipo, hoje, apesar de eu ser, assim, ter entrado como dev iOS, eu me vejo colaborando com o time independente da tecnologia. Então, pô, tipo, por que que a gente está pensando assim no back-end do que a gente está desenhando, sendo que, assim, no curto prazo a gente pretende ter essas mudanças, saca? Hoje ainda como dev iOS, então hoje eu codo lá, tenho o Xcode aqui, codo ainda minhas view controllers cansadas aqui, mas eu ainda codo, e mas com um papel muito mais colaborativo de outras partes sem ser iOS. Então, pô, vivo discutindo o desenho de soluções com Android, back-end, etc. E qual que foi um dos pontos, assim, dessa parte de gestão? Beleza, isso me trouxe muito conhecimento sobre tribo e impactos que eu posso ter dentro da empresa como desenvolvedor ainda. Mas uma coisa que eu estava comentando com o MD, num papo, foi hoje eu consigo ter uma percepção muito grande do que o manager espera do meu trabalho, por simplesmente ter tido essa experiência, saca? Então, pô, no momento X, que a gente está definindo pautas, por exemplo, o que eu posso estar fazendo para ajudar meu manager a tomar decisões? Em determinado momento que o time está passando, eu sei, tipo, meio que o que o manager vai precisar responder, ou, tipo, o que ele vai precisar saber, e eu consigo antecipar, de certa forma, ter uma proatividade e fazer esse tipo de trabalho, o que é muito louco, assim, é muito legal, assim, ter toda essa visão e você poder ter essa percepção de contribuir em diferentes partes, assim, também. Mas esse sentimento que vocês trouxeram sobre definir backlogs, entender o meu escopo, ansiedades, frustrações, de você não ser mais a pessoa que arrasta tasks, assim, me fizeram repensar e refletir muito meu momento de vida e também a minha contribuição que eu tenho com a comunidade, inclusive com o podcast e meus outros projetos, foram que me seguraram muito na parte técnica ainda. Eu me vejo ainda colaborando muito com essa parte técnica, mas esses conhecimentos sobre gestões, assim, tipo de gestão que eu adquiri durante esse tempo são impagáveis, assim. Eu acho que você aprende muita coisa sobre vida, processos, pessoas, principalmente, que te ajudam, no final das contas, até mesmo ser um ser humano melhor, assim. Então, eu acho que toda essa parte, sim, é muito Bom, foda, assim. pessoal, comentando sobre esse ponto que o Bruno trouxe, de fato, a gente teve um papo recentemente falando sobre, é, enfim, trocando ideias sobre experiência. E é engraçado, assim, porque eu também tive muito essa percepção na gestão ali de, pô, o que que eu, como manager, espero ali dos meus liderados e o que que é aquela pessoa que faz a diferença ali para a gestão, sabe? O que que é aquela pessoa que brilha os olhos de um manager? Eu acho que o Brunão, com essa experiência que ele teve ali, ele conseguiu meio que um life hacking, né? Então, meio que é muito disso ali. Ter aquela pessoa, para quem está seguindo ali a posição de enfim, tá pendendo para o outro lado do Y, né? E Sim, seguindo tem por um especialista ali, caminho né? exato, seguindo mais para o caminho de especialista, para essa pessoa, se ela quer, enfim, ajudar muito ali a gestão e enquanto ela contribui ali com o trabalho dela, acho que um dos pontos ali que mais me chamaram a atenção quando os meus liderados, eu percebia que aquilo me ajudava bastante, é em relação à parte de visibilidade, quanto que aqueles liderados Sim, eles sim.
davam de visibilidade, mas não só isso, a autonomia dos liderados saberem que no momento onde eu, como manager, não tinha muita visibilidade de, pô, e agora? O que que a gente pode fazer depois? E esses liderados traziam esses pontos de, pô, ó, MD, vamos seguir por esse caminho aqui, porque a gente tem essa visão, a gente acredita que isso vai ser muito importante para o time. Então, acho que isso foi uma das coisas que mais me ajudaram ao longo da minha transição. E é uma coisa que, quando eu vi que isso fazia diferença para mim, eu comecei a conversar com os liderados, falando, pô, gente, acho que isso aqui dá muito certo, sabe? Porque, enfim, acho que a nossa função aqui como um engineering manager é ser um facilitador e dar um caminho para as pessoas e vice-versa, né? Então, acho que isso foi um ponto que eu percebi também. Se eu tivesse optado por continuar na função de contribuidor individual, com certeza isso ia estar fazendo muita diferença, porque é uma visão que, de fato, a gente não tem até o momento que a gente experimenta esse novo lado ali da carreira em Y, né? Então, é um ponto muito importante que o Bruno comentou.